Boa noite. A posição do Presidente da República sobre a Lei de Bases de Saúde, a visita do Papa a Portugal e ainda a situação na Venezuela são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite, como sempre com Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira e Fernando Rojas. Boa noite. Paulo Rangel, Marcelo Rebelo de Sousa já ameaçou que ia vetar a Lei de Bases da Saúde se a lei fosse votada apenas pelos partidos da esquerda. O Presidente da República quer que haja um grande consenso sobre esta matéria. Mas a verdade é que a atual Lei de Bases da Saúde foi aprovada também só com os votos do PSD e do CDS. Bom, repare, eu acho que, em primeiro lugar, eu não sei se o Presidente disse isso exatamente nesses termos, porque isso apareceu na imprensa, mas não apareceu, enfim, digamos, em ON. Na entrevista à Luz, o Presidente deixa mais ou menos claro de que... Agora, que um Presidente faça apelos a consensos é a coisa mais normal do mundo. Eu não vi nenhum ainda que não tivesse feito. Portanto, eu acho que é natural. Mas uma coisa é apelos ao consenso, outras é ameaçar com o veto. E há apelos mais veementes e apelos menos veementes. Toda a vida houve também. Portanto, não vejo aí nada do outro mundo. Agora, o que me parece a mim que interessa é olhar para se essa posição tem sentido ou não. Eu acho que ela tem todo sentido. Quer dizer, tem sentido que o Sistema Nacional de Saúde, que de resto até é, do meu ponto de vista, objeto de um consenso mais largo que se quer fazer crer. Aqui o que acontece é que enfim, não a geringonça, mas a ala da esquerda radical da geringonça, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, querem criar uma fissura onde ela não existe. Não mas o PS também, aliás... Não, há vários PS, não é? Portanto, há o chamado PS filobloquista, que é uma parte muito identificada, clara, e essa estará assim, mas quer dizer, olha para o projeto mas há um projeto apresentado, onde a relação com os privados é substancialmente diferente do projeto apresentado pelo PSD, por exemplo. Sim, sem dúvida. Quer dizer, com o setor social, com os privados, quer dizer, a concepção de que o utente é que é a base do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que interessa é que ele tenha bons serviços de saúde e serviços de saúde acessíveis, isto é, portanto, tendencialmente gratuitos, digamos assim, portanto, praticamente gratuitos, que é o que quer dizer tendencialmente gratuitos. Esse é que é o intento, portanto, não é isto não é uma lei de limitação dos setores, não é? Portanto, esse é que é o intento. Mas, repare, eu até sou, dentro do PSD, um grande defensor da vertente pública do Serviço Nacional de Saúde. Sempre fui, não é de agora. Portanto, até sou. Agora, e o que eu acho é que é preciso, é uma lei razoável, não é? E repare, tínhamos um projeto da Maria de Belém, que também é um projeto que esteve em causa, e, portanto, não vejo nenhuma razão, e que era, enfim, diferente deste, portanto, não vejo nenhuma razão para não se conversar e não chegar a um consenso maior. Eu até pergunto qual será o português que acha que não deve haver um consenso sobre esta matéria. Mas a verdade é que nunca houve, não é? Mas, sinceramente, eu acho que aí, se quer que lhe diga, houve um voto muito tático na altura do PS, tanto é assim que ele depois conviveu sempre bem e teve maioria absoluta com a lei de bases da saúde. Portanto, o que aí havia era, bom, estava na oposição, havia uma maioria absoluta do PSD, queria, no fundo, vincar uma oposição qualquer. Mas a verdade é que com esta posição do Presidente, a aprovação do diploma fica dependente do PSD e não da maioria parlamentar. Sim, a ser assim. De facto, é como diz o Paulo Rangel, o Presidente da República sugeriu essa possibilidade. Nós não podemos dizer que o Presidente da República tem uma afirmação taxativa de pré-anúncio do veto a propósito da Lei de Bases da Saúde. Mas não há dúvida... Mas a verdade é que Carlos César já veio dizer que, se fosse preciso, a lei voltava à Assembleia da República e tornaria a ser votada para contornar o veto. Com ou sem alterações, também disse o Carlos César. Vamos ver, o ponto aqui é o seguinte. Realmente, o Presidente da República pode e deve, faz parte da magistratura de influência da função presidencial, apelar e até promover consensos em aspectos que são estruturantes e de regime. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que não promulga uma lei que não seja também aprovada pelo seu próprio partido. Porque aqui, neste caso, tem esta particularidade. O que ele está realmente a dizer é que não promulgaria uma lei que não fosse votada favoravelmente pelo PSD. E isso é que é uma coisa que realmente ninguém compreenderia. Que o Presidente da República dissesse: eu não promulgo uma lei que não seja boa, que não qualifique o Sistema Nacional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde. Mas não é isso.
aqui o que está em causa é saber se há um bloco central na aprovação desta lei e de facto não me parece que o Presidente da República possa impor ou exigir isso, e é exatamente É um bocado isso, porque se houvesse um voto a favor do PS e do PSD, o Presidente já não se oporia. E realmente o argumento não é de que verdade. a não ser assim... Se for uma lei disparatada, aprovada pelos dois, ele também é veto. Que a não ser assim... Isto é fazer do Presidente... O Presidente não é nenhum tonto. O argumento que a não ser assim não há estabilidade legislativa também não colhe, porque a verdade, como a Constança estava a recordar, é que a lei que está em vigor remonta a 1990, foi aprovada pelo PSD e o CDS apenas e nem por isso deixou de vigorar 28 anos. Portanto, não há nenhuma razão para aquilo. Mas foi promulgada pelo Presidente Mário Soares. Exatamente. Não há nenhuma razão para que uma lei que agora resulte do atual processo legislativo e que assentasse eventualmente na maioria de esquerda com assento parlamentar não pudesse também ser duradoura. A verdadeira questão é aquela que realmente divide hoje a esquerda e a direita a propósito da saúde. E tem que ver com o papel do setor privado no setor da saúde. E em que medida é que, como propõe a direita, o Estado deve incentivar o negócio privado da saúde ou abster-se disso, promover o próprio Serviço Nacional de Saúde e, numa relação de complementariedade, então recorrer ao setor privado quando isso é absolutamente necessário. Fernando Rosas, o Presidente apela a um consenso. Faz sentido haver consenso nestas leis que são leis estruturais da democracia? Quer dizer, o Presidente não apelou a um consenso, quer dizer, o Presidente está a interferir naquilo que é a esfera política própria das funções da Assembleia da República. E, portanto, a interferência que o Presidente da República está a ter no processo político parlamentar da aprovação desta lei, essa interferência viola aquilo que são o perfil das funções do Presidente da República consagrado na Constituição, e é um abuso de poder. É um abuso de poder. O que o Presidente da República está a fazer é tentar impor à Assembleia da República e ao país os pontos de vista dos negócios privados da saúde na futura Lei de Bases da Saúde. O Presidente da República simpatiza com esses pontos de vista e diz que se esses pontos de vista não forem de alguma maneira consagrados na próxima lei, ele veta essa lei. Acho que isso é absolutamente inadmissível. E é um abuso de poder da parte do Presidente. O Presidente da República pode vetar a lei se entender, se discordar dela, é esse o seu direito constitucionalmente previsto, mas não pode tentar condicionar o processo de aprovação no seio da Assembleia da República, dizendo que ou vocês põem o PSD a aprovar a lei ou eu não a promulgo. Isto é completamente inconstitucional. A prática é inconstitucional. A prática é inconstitucional. E já agora devo dizer que espero que a esquerda parlamentar, não se deixe condicionar... Nomeadamente o PS. Nomeadamente o PS, porque não se deixe condicionar por esta chantagem do Presidente da República. Votando a lei que se entender que deve ser votada, e se o Presidente vetar, votando outra vez com ou sem alterações, porque, como se sabe, o regime de com ou sem alterações, a maioria necessária para uma coisa ou para outra é diferente. E, portanto, já sabemos que o Presidente da República simpatiza com as soluções do Bloco Central. Mas é a altura de se fazer um aviso ao Presidente da República que ele não pode interferir no jogo partidário. Ele não pode interferir nas funções específicas da Assembleia da República, para a elevação do próprio cargo, para respeito do perfil da função presidencial. Ele tem o direito de vetar ou não vetar, é o direito que ele tem, mas não pode interferir no jogo político, tentando obrigar os partidos a aceitar uma coisa e não aceitar outra, porque isso não é função do Presidente da República. Fala, Angel. Angel, é ou não uma interferência? Não há interferência absolutamente nenhuma. Não, eu vou explicar. Imagino que era ao contrário. Eu posso agora só dizer o seguinte. A semana passada ainda houve uma coisa que foi o Presidente da República, pelos vistos, disse que quanto à lei da paridade, digamos assim, na eleição de cargos políticos, a vetaria se ela fosse aprovada antes deste período eleitoral de 3 eleições europeias, regionais e legislativas. E até parece que o PS e o PSD estariam, portanto aí haveria o tal consenso, portanto, pelo visto foi para proteção
de outros partidos, se fosse para isso, se fosse na lógica da interferência, ele disse, bom, eu votarei porque acho que não se devem mudar as regras a 3 meses ou 4. Portanto, é isto. Que um Presidente da República, no contexto de uma matéria como a matéria da saúde, como aliás já fez com a Justiça, nas bases da saúde e do Serviço Nacional de Saúde, faça um apelo e faça uma apologia do consenso, isso parece-me perfeitamente normal. Depois, o Presidente da República... Apologia do consenso, é dizer aos senhores estão de acordo com a direita ou essa lei. Não é apologia do consenso nenhum. É tentar meter pela boca abaixo dos deputados aquilo que são os pontos de vista da direita em matéria de lei de base de saúde. Fernando Rosas, em primeiro lugar, se há consenso, é os pontos de vista de vários lados. Mas, já sei que no seu caso não pensa, não vê no consenso. Mas há, de facto, uma diferença entre os projetos apresentados à esquerda e os projetos apresentados à direita. Não, há diferenças entre todos os projetos. Dentro até dos projetos do PS, estou a lembrar-me do caso de Maria de Belém, também há diferenças para o projeto do Governo. Portanto, há diferenças. Olha, também há. E dentro do PSD também há diferenças. Não penso que não há. Também há. Mas foi apresentado um projeto. Está bem, mas estou a dizer, nem toda a gente está totalmente em linha. Portanto, o que nós temos aqui é bons projetos para discutir. Pronto, vamos discuti-los e vamos ver se chegamos a um consenso. Eu não vejo aqui, é que eu não vejo qual é o drama. E depois, se o Presidente da República quiser vetar, veta. E cala-se. E se alguém veta e cala-se. Ou se não veta, quando se veta... Veta e cala-se, que é o que ele deve fazer. Não. Que é o que ele deve fazer. Aguarda que os partidos decidam e depois dá uma opinião. Ou então, como certamente o Paulo Rangel concordará comigo, se quiser fazer uma estrutura de influência, fala discretamente. Não vem urbi et orbi dizer os senhores ou se entendem com o PSD ou veto. Isso é agora, portanto, a nova teoria constitucional do Fernando Rosas é pôr uma mordaça no Presidente da República. Não, o Presidente da República não pode falar. É que o Presidente da República até agora, e já lá vão 44 anos do regime constitucional, nenhum Presidente da República até agora teve um tipo de pronunciamento destes. Nenhum. Por acaso não estaria tão seguro. É uma coisa completamente inédita. Mas o que eu digo aqui é... De certa forma, condiciona a aprovação da lei ao voto do PSD. Não condiciona nada. Mas quer dizer, o Presidente da República está a fazer um apelo a que haja um consenso e um debate sobre uma questão que é essencial para todos. Eu não vejo aqui nenhum drama. E, aliás, tenho a certeza que qualquer pessoa que nos acompanhe também não vê. Portanto, não vê este drama de rasgar as vestes e gritar inconstitucionalidade, violação. Faça o exercício contrário. Imagino que o Presidente dizia, sem os votos do Bloco de Esquerda, eu veto a lei. O que é que não iria para aí? Não é nada. O Presidente podia dizer o que quisesse, porque depois quem quiser faz... Quer dizer, o órgão não é nada condicionado nem condicionante. Agora, é natural que o Presidente da República queira dizer que entende que na área da saúde que deve haver um consenso alargado. Mas isso numa altura em que já foram apresentados os projetos e em que está definida uma maioria na Assembleia da República. Não sabemos se está. Sim, vamos lá ver. Eu acho que é preciso também ter presente que realmente entre a esquerda e a direita nesta matéria há uma diferença muito significativa. Muito significativa. Nem sequer é pequena. Nem sequer é pequena. O PSD apresentou um projeto de revisão constitucional em 2010 que visava eliminar a natureza tendencialmente gratuita do Serviço Nacional de Saúde. É exatamente assim. Paulo Rangel, aliás, estive a conferir hoje. Eliminava a natureza tendencialmente gratuita do Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Porque havia uma lógica de apoiar financeiramente a liberdade de escolha em alternativas. E essas ideias que o PSD alimentou muitas vezes estão agora a ser retomadas no âmbito do Conselho Estratégico do PSD e, aliás, a provocar um debate interno no PSD. A diferença nesta matéria é que, realmente, as iniciativas da direita então, em Maria de Belém preconizam que o Estado... Onde está a Maria de Paulo Rangel, faz favor, eu agora estou a falar. Quando for a sua vez, o Paulo Rangel fala. Agora, se faz favor, tenha a educação de me deixar falar sem estar permanentemente a fazer ruído como é seu costume. Não é ruído, Maria de Belém. Já vamos. Está no seu lugar. A proposta da direita é que se mantenha a lógica da legislação de 90, em que o Estado deve apoiar a concorrência entre o setor público e o setor privado. A que propósito? É que o Estado deve incentivar
a concorrência e incentivar o setor privado. Não se trata de permitir que ele exista, não se trata de o regular, não se trata depois de o fiscalizar, não. Trata-se de incentivar o setor privado. Eu não acho que o Estado tenha esse papel e é essa a diferença fundamental. Depois há outra. Mas o próprio PS não está unido nessa matéria. Enquanto que a direita preconiza o incentivo à mobilidade dos recursos humanos entre o setor público e o setor privado, o projeto do Partido Socialista, e que eu espero que venha a ter um apoio à esquerda no Parlamento, aponta para uma, tendencialmente, para uma exclusividade progressiva dos recursos humanos no setor público. E, portanto, isto são diferenças fundamentais. Mas o PS também não está unido nesta matéria. Não se trata apenas de dizer assim, façam um consenso sobre a saúde, porque toda a gente quer que os portugueses tenham acesso à saúde. Bom, mas é que existem diferenças políticas, sempre existiram. Aliás, desde a origem da democracia. Aliás, o PSD e o CDS votaram contra a Lei de Base de Saúde do Arnaud. Sim, contra a criação do Serviço Nacional de Saúde. A direita votou contra. Portanto, acho que mas o PS também não está unido. O PS também não está unido, porque a proposta de Maria de Belém não ia neste sentido. Sim, há sensibilidades diferentes, mas a verdade é que houve um debate no Partido Socialista e há uma proposta que é a proposta do governo do Partido Socialista. É essa, e não a proposta de nenhum grupo de trabalho que tenha sido elaborado. Não. Finalmente, o governo do Partido Socialista, em Conselho de Ministros, apresentou uma proposta de lei na Assembleia da República. Se houver um veto com essa fundamentação, ou seja, um veto com a fundamentação de que a lei não tem o consenso suficiente na Assembleia da República, os partidos à esquerda devem tornar a aprovar a lei no Parlamento. Duas coisas sobre isso. Primeiro, essa justificação, ao meu ver, seria estranha, pela razão constitucional que o Fernando Rosas disse. A Constituição diz quais são as leis que têm que ser aprovadas por maioria simples, maioria absoluta ou maioria qualificada. E, portanto, não me parece que o Presidente da República possa agora criar um novo regime de exigência maioritária para a aprovação de uma determinada lei. Isso parece ser-me errado. E, muito mais, se ele usasse esse poder de veto para favorecer o seu próprio partido, para dar ao seu próprio partido um direito de veto na legislação sobre a saúde. O que fazer em função disso? Precisaremos de ver qual é a fundamentação do Presidente. O que o Presidente do PS disse, e bem, é que perante essa circunstância, o Parlamento não deixaria certamente de aprovar uma lei de bases da saúde e com ou sem alterações, em função daquilo que for a fundamentação do Presidente, a Assembleia iria aprovar a lei. Se for uma lei sem alterações, será uma confirmação do diploma. Se for com alterações, já não se trata de confirmar, porque trata-se-á de uma iniciativa legislativa. Mas isso iria significar um confronto entre a maioria e o Presidente da República? Não, isso é a vida. Quer dizer, o que na realidade está aqui em causa é acabar com a escandaleira de uma grande percentagem das verbas do orçamento para a saúde servirem para financiar o negócio privado da saúde. E esse escândalo, que foi permitido pela lei de 1990, a tal lei da direita, esse escândalo tem que acabar. O Serviço Nacional de Saúde deve ser universal, tendencialmente gratuito e tendencialmente exclusivo. E, portanto, a atividade Mas o PS tem convivido bem com isso. Complementar. Bom, o PS lá saberá o que é que tem feito. Agora, são de saudar os esforços que neste momento existem para fazer uma lei de bases de saúde que, na realidade, corporize como espinha dorsal do Serviço Nacional de Saúde o serviço público. Porque o que se está neste momento a passar é que quem viabiliza o essencial nos negócios privados da saúde são os contribuintes, é o Orçamento Geral do Estado, através da ADSE, através das PPPs, através de uma série de coisas. E, portanto, tudo o que se faça no sentido de mudar esta situação é bem-vindo. É por isso que há dois modelos diferentes de Serviço Nacional de Saúde. Esses dois modelos são opostos. Quem ganha as eleições, quem tem mais votos, quem tem mais deputados, é que traçará qual é o caminho a seguir. Isso é que é a democracia. O Presidente da República não tem que agora vir dizer: se vocês não aceitarem os pontos de vista do negócio privado da saúde, eu veto a lei. Isso é completamente... Do ponto de vista da prática
da prática política do Presidente é completamente contrário àquilo que são as funções constitucionalmente estabelecidas. Eu queria dizer aqui duas outras coisas. A primeira é que, por exemplo, nesta questão da exclusividade, é curioso, a Ministra deu uma entrevista a interpretar a lei que supostamente ela própria redigiu com o seu punho, e ela disse que, bom, exclusividade nos primeiros anos para os formandos e eventualmente uns nichos, como aquele que tinha o professor Manuel Antunes em Coimbra na área da cirurgia cardiotorácica e tal. Não foi nada disto da tendencial exclusividade. Exatamente, tendencial exclusividade, mas também reconhecendo que não haverá uma exclusividade absoluta nunca. O que é que está aqui em causa? O que é que está aqui em causa? Não há em Portugal um problema com a Lei de Bases de Saúde. O que aqui está em causa é o seguinte. Mas há um problema com o Sistema Nacional de Saúde. Ora bem, o PS, como eu já disse aqui várias vezes, está a destruir todos os dias o Serviço Nacional de Saúde. Nós sabemos que a situação em que estão os hospitais, sabemos a situação em que está a dívida. Mas isso não é mais uma razão para não subsidiar os negócios privados? Não, a questão não é essa. O que eu digo é, tem que encontrar um fantasma e tem que encontrar um pretexto para tentar falar da saúde de outra maneira. É um bocadinho como as obras públicas. Não fez obra nenhuma. E apresenta um plano em janeiro de 2019. Não é parecida com o que aconteceu na educação, por exemplo. Não é parecido com o que aconteceu na educação. Deixa-me só dizer. Em relação aos colégios privados. A tática na saúde é a mesma que nas obras públicas, que é destruíram tudo durante 3 anos, com as cativações. E agora chegam às vésperas de eleições e têm que inventar uma causa. Portanto, primeiro é um plano para 10 anos, com milhões de comboios e portos e aeroportos e tal. E para a saúde, é a Lei de Bases da Saúde que vai agora resolver todos os problemas de uma vez por todas. Portanto, isto de facto é, no fundo, uma manobra de diversão. Porque não é um problema com a Lei de Bases da Saúde. Ela pode ser ajustada. Modelo ao serviço público, modelo ao serviço do negócio privado. Mas não há um problema. E os portugueses sabem. Os portugueses sabem bem que o problema deles não é a Lei de Bases de Saúde. O problema deles é o que Mário Centeno e esta ministra, que neste momento, enfim, ainda esta semana teve uma frase absolutamente deplorável sobre enterrar os mortos e tratar os vivos a propósito da negligência médica, uma coisa que com qualquer outro ministro teria levado à sua queda, mas enfim, com este governo tudo é possível. A verdade é que está em muito maus lençóis. Aliás, as duas ministras da remodelação estão em muito maus lençóis, a Cultura e a Saúde. Portanto, nenhuma delas consegue dar conta do recado. Vocês queriam. Agora, o que eu digo aqui é, isto é pura e simplesmente uma manobra de diversão. Portanto, inventaram agora esta questão, para quê? Para disfarçar os 3 anos de total desinvestimento, abandono e eu até diria incúria na área da saúde. Exatamente. O que eu acho é que uma mentira muitas vezes repetida não passa a ser verdade. Ainda bem que diz isto, porque isso aplica-se bem a algumas das coisas que disse hoje. Tem este disco encravado. Destruir o Serviço Nacional de Saúde. Depois vai-se ver, pergunta às pessoas que estão em casa. Vai-se ver a realidade qual é. E a realidade o que é? Estão melhores os hospitais? A realidade qual é? A realidade é que o Serviço Nacional de Saúde hoje presta mais 300 mil cirurgias. 300 mil cirurgias. Mas há o reconhecimento de que o Sistema Nacional de Saúde não está a funcionar. Sou eu que estou a mentir. Em 2015. Tem hoje mais 6.500 profissionais do que tinha em 2015. Portanto, há um investimento na qualificação do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a mentira do Dr. Paulo Rangel, por muitas vezes que seja repetida, não se transforma em realidade. Com certeza que há problemas no Serviço Nacional de Saúde sempre houve. Mas a verdade é que o governo do Partido Socialista, com o apoio da esquerda, o que tem feito é aumentar o investimento e a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Toda a gente vê isso todos os dias. Mas, em todos os hospitais. Mas a verdade é que o PS tem convivido bem com esta Lei de Base de Saúde durante estes anos todos. Bom, mas agora chegou o momento de nós revisitarmos esta Lei de Bases da Saúde. Aliás, há boas razões para o fazer e confrontar aqueles que são os modelos fundamentais que devem guiar as políticas de saúde. É isso uma discussão em torno de uma Lei de Bases de Saúde. O Bloco de Esquerda apresentou, aliás, subscrita pelo Dr. Arnaud, que já faleceu, por 2 homens que já faleceram, o João Semedo e o João Semedo, uma lei de bases de saúde, foi a primeira, aliás, a aparecer, lei de bases que retoma aquilo que me parecem ser os grandes fundamentos que presidiram à filosofia do Serviço Nacional de Saúde. E o que está aqui em causa
São modelos. Como é que se organiza o Serviço Nacional de Saúde? A saúde é um negócio privado. A saúde é principalmente um negócio privado ou um assunto de interesse público que deve ser satisfeito pelo Orçamento Geral do Estado e, portanto, pela contribuição dos contribuintes, pela contribuição dos cidadãos através dos impostos. E, portanto, essa é a grande questão. O grande desvio que a partir de 1990... Não é uma manobra do PS para disfarçar por amor de Deus, estamos a falar de uma lei de bases de saúde e de princípios da lei de bases de saúde. Pois por isso mesmo. Ora, os princípios da lei de bases de saúde, estamos a falar de política, não estamos a falar desta coisinha pequena de o golpe, não sei o quê. Não, estamos a falar de princípios. A lei de bases de saúde é mesmo isso. São bases de política. Ora, as bases de política que a direita tem para o Serviço Nacional de Saúde são completamente distintas das bases que tem que ter um Serviço Nacional de Saúde visto pela esquerda. São dois modelos distintos. É por isso que a intervenção presidencial nesta matéria é completamente abusiva, porque ele não tem que dizer ou apoiam o meu modelo de saúde privado ou eu veto a lei. Não tem que fazer isto. É inconstitucional, é um abuso de poder e a esquerda não deve deixar de se influenciar por esse tipo de chantagem. É o que eu digo e acho que espero que assim seja. Paulo Rangel, esta semana também Marcelo Rebelo de Sousa foi bastante criticado por causa da viagem que fez ao Panamá, ao encontro das Jornadas Mundiais da Juventude. Como é que viu o entusiasmo, por assim dizer, com que o Presidente saudou a vinda do Papa a Lisboa em 2022? Eu acho... Houve quem considerasse excessivo, quem chamasse a atenção para a existência de um Estado laico, houve quem dissesse que o Presidente da República não devia ter ido como representante oficial, mas a título privado. Como é que vê todas estas críticas que lhe foram feitas? Sinceramente vejo como coisas menores, não é? Portanto, vamos cá ver, um Estado laico não é um Estado laicista. Esta é a primeira coisa. Enfim, isto... Estado laico é um Estado confessional, como se percebe. Também não é um Estado confessional. É um Estado que tem espaço para todas as confissões e onde as pessoas não têm que esconder a sua religião. Não é? Portanto, eu sou cristão, não é? Não tenho que agora dizer que não... Não tem é que pôr o Estado a defender... Mas não está a defender nada, porque uma iniciativa como as Jornadas Mundiais da Juventude é uma iniciativa como tantas outras, como é o Web Summit, como são milhares de iniciativas que já tiveram lugar, como foi a Expo 98, muitas dessas iniciativas são iniciativas privadas, até essas que dão negócio, não é? Dão negócio, os Web Summits e tal, tudo aquilo tem por trás de si um negócio, não é? Portanto, o ano passado teve cá o HCAM, por exemplo. Pronto. E portanto, o que eu digo é... Não, isto é assim, quando se constrói uma mesquita não há nenhum problema. Vai o Presidente da Câmara, vai o Bloco de Esquerda a apoiar a diversidade, vai tudo, não sei o quê. Não vamos às mesquitas. Não. Então, se for de talibãs, estão lá todos. Mas então, quer dizer, portanto, vai tudo. Mas quando é uma coisa que tem a ver com a Igreja Católica, com as igrejas cristãs, aqui del Rey que é um problema. Portanto, sinceramente, quer dizer, isso até é... Isto é um velho preconceito jacobino, português, quer dizer, uma coisa que está totalmente ultrapassada. Há uma pessoa, que lhe vou dizer, que teve, de facto, e eu sempre prestei essa homenagem, que é Mário Soares, teve, de facto, uma grande importância na República que nós temos. E foi justamente acabar com a questão religiosa, que alguns querem sempre trazer. E, portanto, foi sempre uma pessoa que respeitou todas as religiões, que teve um convívio, até eu diria, bastante íntimo com a Igreja Católica e muito próximo, e, portanto, que pôs a sua marca genética, e isso é uma coisa que devemos a Mário Soares, não tenho dúvidas sobre isso, pôs a sua marca genética num laicismo, num Estado laico, que é um Estado laico descomplexado, em que as religiões podem estar no espaço público e, portanto, não vejo aqui nenhum problema, sinceramente. Fernando Rosas, há um espaço público das religiões e há também aquilo que o Paulo Rangel aqui dizia, algum preconceito contra a Igreja Católica quando comparada com outras religiões. Não é? Há uma tendência... O preconceito é a favor da Igreja Católica, como espécie de confissão oficiosa do Estado. Esse é que é o preconceito. Mas a verdade é que aliás, a nossa história, a nossa sociedade está mais ligada... de uma herança antiga acerca do papel da Igreja Católica relativamente ao Estado. Agora, eu gostava de dizer o seguinte a propósito disto do Panamá. Primeiro, eu sou um fã do Papa Francisco. Olha que... Acho que o Papa Francisco é a coisa melhor que neste momento acontece a nível da situação política internacional. Ainda bem. A esperança, tenho uma grande admiração para não tenho nenhuma objeção e fico absolutamente satisfeito com o facto de a Igreja Católica se preparar para fazer cá em 2022 essa grande concentração da juventude. Nenhum problema com isso.
E pode fazê-lo, como outras iniciativas fizeram. Não tenho nenhum problema com isso, devo dizer. Agora, o meu problema é que os contribuintes tenham que pagar a viagem do Presidente da República a uma cerimónia puramente religiosa no Panamá. Isso é que eu tenho... Porque onde é que está o interesse do Estado na viagem ao Panamá? Porque é que o Presidente da República, enquanto Presidente da República, se desloca ao Panamá para uma cerimónia que é exclusivamente de caráter privado e religioso? Mas o facto de haver interesse também em o Estado português pode manifestar o seu interesse das mais diversas formas, sem que o Presidente da República vá à conta do orçamento participar de uma cerimónia religiosa que diz respeito às pessoas que são daquela confissão religiosa. Acho que isso não está certo. Aliás, devo dizer que nenhum Presidente da República foi tão longe na violação do princípio da separação do Estado e da Igreja como este Presidente, que está constantemente a confundir a sua condição respeitável de católico praticante com as funções da Presidência da República. O Presidente da República, enquanto Presidente da República, não tem religião. O Presidente da República, enquanto Presidente da República, é o Presidente de todos os portugueses. Dos portugueses que são muçulmanos, dos portugueses que são judeus... Mas Marcelo Rebelo tem tido também iniciativas... Que são ateus, etc. Tem tido iniciativas também relacionadas com outras religiões. E muito bem. E muito bem. Agora, precisamente por isso, é que se estranha que o Presidente da República deva deslocar-se numa viagem que é de caráter confessional privado, deslocar-se como Presidente da República a uma cerimónia desse tipo. Estou completamente em desacordo. Acho que o Presidente da República, enquanto Presidente da República... Mas isso então obrigaria uma separação total entre a esfera religiosa e a esfera política. Mas é isso que diz a Constituição. Se não estou em erro. O princípio da separação do Estado e das igrejas é exatamente isso. Sabe qual é a importância que isso tem? É que disso depende a liberdade religiosa. O Estado não ter religião, por exemplo, significa a liberdade de qualquer cidadão. Quando o anterior Papa cá esteve... Quando o anterior Papa é chefe do Vaticano, é chefe de Estado. E é recebido enquanto chefe de Estado. É recebido pela Igreja enquanto chefe da Igreja Católica e é recebido pelo Estado português enquanto chefe de Estado. Muito bem. Isso são relações de Estado. São relações de Estado para Estado. Agora, neste caso, não se trata disso. Neste caso, o Presidente vai ao Panamá para receber a notícia de que a Igreja Católica vai fazer cá uma cerimónia. Ele podia ir, a título privado, comprava um bilhete e ia. Como católico, está interessado nisso e vai. Como Presidente da República, mas tem nós as melhores dúvidas sobre isso. Nós, como país, não temos interesse nisso. Nós temos interesse na World Summit realizar-se aqui. Constância, nós temos interesse, mas esse interesse pode-se manifestar sem que o Presidente, enquanto Presidente da República, participe numa cerimónia religiosa. Participe numa celebração puramente religiosa. A gravidade. O Estado pode, naturalmente, e fará isso, as câmaras e tal, enfim, darão o apoio que para essa iniciativa que for considerado acertado dar, mas o que eu digo é o seguinte, eu devo dizer, sou um velho laico, não tenho problema, não tenho nenhum problema não é velho, com isso. Mas sou é laico. um velho defensor da separação do Estado e da Igreja. Acho que o Presidente da República, enquanto Presidente da República, representa todos os portugueses, os que têm religião, os que têm várias religiões, os que não têm religião nenhuma, e deve-se comportar como tal. Bom, houve um excesso por parte... Já agora também a minha declaração de interesse, não é? Sou católico. Não é o facto de eu ser católico que me impede de ser tão adepto do princípio da separação entre a Igreja e o Estado como o Fernando Rosas. Não tiro algumas das conclusões e dos corolários que ele tira. Por exemplo, o Presidente devia ter ido ao Panamá. Não vejo nenhum problema em o Presidente da República ir ao Panamá. Vamos lá ver. O Fernando Rosas coloca a questão, parece que o Presidente da República se lembrou de ir a uma missa no Panamá. Não é bem isso. Até aproveitou para dizer que era por isso que se ia recandidatar à presidência da República. Imagine você, para receber o Papa cá. Não é bem isso. Nós estamos a falar de um evento de extraordinária dimensão, de enorme importância
na oferta do chamado turismo religioso, com impacto económico grande, relevante para a imagem do país, e, portanto, faz todo o sentido e não quebra o princípio da separação entre a Igreja e o Estado, que o Estado acolha esse evento, que saúde a escolha de Portugal como local de realização desse evento e que o Presidente da República esteja presente no momento em que esse anúncio é feito pelo Papa, chefe de Estado, já agora, do Estado da Cidade do Vaticano. Não vejo aí nenhum problema. Nós podemos discutir se o Presidente da República expressou aqui Já viu que mais nenhum Presidente foi. Se expressou aqui um... Não, porque aquilo era para Portugal. E o que é que ele lá a fazer agora o rei de Espanha? Nada. Podemos discutir se o Presidente da República Mas quando foi a vez de ser em Espanha, eles não foram entusiasmo lá. desproporcionado, se faz sentido isso. O rei não foi lá. Aventura é mais suscetível de análise política, a relação ele achava entre que o Papa a predisposição para se recandidatar e a questão da visita do Papa, que isso tudo parece um pouco mais deslocado, mas não me parece que esteja aí um problema. O facto de haver separação entre a Igreja e o Estado não significa que o Estado não deva apoiar e acolher eventos. Depois, há, neste caso concreto, um debate sobre se devia ser em Lisboa ou não devia ser, Isso é uma e sobre outra a questão das obras de reabilitação urbana. Mas aí, atenção, o que se passa é que a Câmara Municipal de Lisboa e a Câmara de Loures aproveitam a oportunidade deste evento para realizar uma obra de reabilitação urbana, há muito tempo adiada e que, de qualquer modo, deveria ser feita. Não é, portanto, por conta das despesas. Mas eu também não disse isso. Eu também não disse isso. Eu sei que não falou disso. Eu estou a responder às questões, que têm sido colocadas. Portanto, nós não devemos confundir isso. Certamente haverá algumas despesas do Estado com o evento, na segurança, na assistência médica e em questões desse género. Mas isso também tem sido posto em causa. Nós não devemos confundir isso. É normal que o Estado assegure essas funções. Mais problemático, acho, por exemplo, do ponto de vista da questão da separação entre a Igreja e o Estado, por exemplo, alguma confusão que por vezes acontece entre cerimónias oficiais de inauguração, de entrega de carros de bombeiros ou de ambulâncias e cerimónias religiosas de bênção. Não, mas por isso é que acontecem no interior dessas mesmas cerimónias. Por isso é que eu há pouco tempo estava a perguntar ao Fernando Rosa se havia de facto essa separação total entre a Igreja e o Estado. Repara uma coisa, Constância, dá-me licença. Eu queria perguntar aqui aos meus dois colegas, acham bem que na abertura do ano judicial, presidido pelo Presidente da República, haja um lugar especial para o Cardeal Patriarca de Lisboa? Porquê? Quando a lei do protocolo diz exatamente que as religiões devem ter um tratamento idêntico. Porquê é que protocolarmente o Cardeal Patriarca tem um lugar especial? Mas não essa questão está resolvida na lei do protocolo e a lei do protocolo devia ser cumprida. Devia ser mas não é. Fernando Rosas, mas eu participei na lei do protocolo exatamente para igualizar isso. Aí até essa discussão foi tida e até há alguns argumentos a defender isso. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, aí, ele se estivesse no lugar da Igreja é que não aceitava. Também acho. Também há aqui uma questão do Estado, não é? Pronto, não, mas quer dizer, eu estou a dizer que a questão da separação entre a Igreja e o Estado, do meu ponto de vista, é mais importante para a Igreja do que para o Estado. E, aliás, não é por acaso que foi com o cristianismo, em particular, que é a grande raiz dessa separação. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, é um princípio cristão. O liberalismo é que foi. Não. As revoluções liberais não foram. Está bem, mas ele está estribado num princípio cristão. Se depois a Igreja o interpretou corretamente... A Igreja demorou tempo a perceber a vantagem que tinha para isso. É isso que eu digo que teve várias fases, não é? Ao longo da história, porque a história é bastante mais vasta que a do Estado, embora isso lhe custa reconhecer, ela já cá estava antes do Estado. E, portanto, já cá estava, neste sítio exato onde estamos. E, portanto... O Estado romano já existia. Pronto, mas não era bem um Estado. A cidade-Estado moderno, não era neste sentido. Que eu estava a dizer num sentido mais técnico, enfim. Mas, enfim, vamos agora para outra coisa. Mas, Paulo Rangel, há ou não essa separação total entre o Estado e a Igreja? O que nunca vai haver uma separação total. Isso é um mundo ascético que não existe. Portanto, isso não existe. Portanto, mas porquê? Porque nós temos uma relação especial com a Igreja. Mas não é nós, em qualquer... Por exemplo, vamos cá ver, nós não precisamos nos movimentar muito para ver coisas totalmente diferentes. Na Inglaterra, a chefe de Estado é chefe da Igreja oficial. O Estado grego ainda é um Estado confessional. Exatamente. Mas, por exemplo...
Se for a Alemanha, não acho bem, acho mal. Acho mal. Se for a Alemanha, que é um Estado laico, na Alemanha é um Estado laico, as igrejas têm um estatuto constitucional, como têm os partidos. Portanto, elas têm um lugar público, são consideradas entidades públicas, nem sequer entidades de interesse público. E, portanto, a sua participação no processo, digamos, de decisão é totalmente diferente daquela que existe em França ou em Portugal, que é outra tradição. Agora, uma tradição, digamos, quase persecutória, como eu vejo aí, que estão a apurar tudo, se a pessoa... Repare, não há ninguém que ligue isso, porque isso não... Mas quase, quer dizer, portanto, sinceramente, eu há coisas que eu à Igreja deixava cair, por exemplo, deixava cair esta coisa de tratar os bispos por dom, mas porquê? Isso é o contrário do cristianismo, quer dizer, não tem que ter nenhum tratamento especial, ao contrário. Deixava cair essas coisas todas, porque acho que só tinha a ganhar com isso. E portanto, mas sinceramente nunca vamos ter uma separação total. Isso é uma coisa que depois há questões que são difíceis de resolver, a questão prática de o Presidente da República ou um Primeiro-Ministro estão presentes numa cerimónia religiosa e discute-se, estão enquanto Presidente da República, estão também a título pessoal, podem ou não podem praticar os gestos. Claro que era só faltar que não pudesse. Acho que também não concordo com isso. Acho também que é difícil no momento em que o Presidente da República, numa cerimónia religiosa, pratica os gestos que são próprios da sua religião, não parece que nisso esteja a representar os portugueses enquanto tal, está a fazê-lo a título pessoal. Mas ele não deixa de ser uma pessoa. Mas não deixa de ser Presidente. Mas não deixa de ser Presidente. Eu acho que o Presidente da República, no exercício das suas funções, estou contra aquele beijo o anel aos bispos. Sou contra isso. Sou contra isso. Acho que não deve. Não quer dizer que ele, como católico, pessoalmente, o faça o que entender, não é? Isso não está em causa. Agora, enquanto chefe do Estado, ele é chefe de um Estado que não tem religião. Mas em relação à participação em cerimónias religiosas, por exemplo. Posso participar em cerimónias religiosas sem aderir à cerimónia, como decoro presente, quer ver ao Fernando para manifestar a sua presença. Se eu fosse chefe de Estado, coisa que já ninguém corre o risco de... Não sabemos, já tentou. Eu poderia ir a uma missa perfeitamente, mas ficaria respeitosamente no meu lugar, sem participar na cerimónia, porque não... Enfim, porque acho que o chefe... Mas sendo católico não tem o direito também de dar testemunho público disso? Está bem, mas isso então eu disponho vou privadamente à missa ou aos atos religiosos que entender que devo ir. Agora, atos do Estado, atos solenes de representação política, eu acho que deve haver uma separação. O Presidente da República, quando vai à mesquita, também não se descalça e participa na... Descalça. Se quer descalçar, descalça-se. Mas se não se descalçar, não se descalça, porque eu também descalcei quando... Está a ver, não, é que os muçulmanos não há problema nenhum. É verdade. Agora, não participa nas orações, não se ajoelha, não faz não faz com o Presidente Marcelo em direção à Meca. Não faz porquê? Mas não acha de facto que há uma crítica muito mais violenta, se calhar por sermos mais próximos em relação à Igreja Católica ou até às igrejas... Há um duplo padrão. Do que em relação às outras religiões? Mas sabe, as outras religiões são... Nós aceitamos com muito mais facilidade. A religião que historicamente esteve associada a coisas que não são nada simpáticas na história de Portugal é a religião católica. E a coisas muito simpáticas católica. E é verdade que foi portanto, essas questões pesam no cuidado que tem que se ter. Mas o Islão, por exemplo, o tratamento das mulheres, por exemplo... Com certeza, isso é absolutamente de repudiar. É verdade que foi preciso fazer, e é relativamente recente, que no quadro da Lei da Liberdade Religiosa se tenham introduzido passos vários para assegurar a liberdade de acesso de todas as religiões, por exemplo, a assistência religiosa nas prisões... Mas quer ver como as coisas são... Exatamente, mas eu queria dizer que é para a assistência religiosa nas prisões e nos hospitais e na tropa eram exclusivos. Olha, mas está enganado o pluralismo e liberdade religiosa, vou dizer o seguinte, que é muito diferente. É ótimo, estes passos foram ótimos, mas eu vou-lhe dizer isto, que talvez não saiba, que é para perceber como estas coisas não são realmente matemáticas, nem são as regras quadro traçadas lá por alguém que está a fazer uma lei geral e abstrata. A maioria das situações em que pessoas de outras religiões tiveram assistência religiosa nos hospitais era feita pelos capelães dos hospitais, que iam buscar o pastor, que iam buscar o imã. Porque as outras religiões não tinham... Não tinham, está bem, mas estou a dizer, era a própria Igreja que fomentava, muito para bem, seu lugar isso. E nesse caso, muito Depois, bem. outra coisa que lhe deixo de dizer, quanto à questão de beijar o anel dos bispos, a maioria dos bispos não quer que se lhe beije o anel.
Ora, ainda já é um bom notícia. passo. Eu julgava que eles tinham imensa. Não quero nada disso, não quero nada disso. Mas vou dizer o seguinte: mas quer dizer, se encontrar um presidente francês, se encontrar um primeiro-ministro luxemburguês, tem que lhe dar 3 beijos, não dá um passou bem. Certo? Não é a mesma coisa. Não. O que eu quero dizer, desculpe lá, são formas de saudação. Os russos até beijavam na boca, não é? Pronto, claro, ouça lá, o Honecker e o Brezhnev. Mas ouça lá. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: não são formas de saudação. Tradicionais, são. É uma forma de reverência. Não é só. Com a Rainha de Inglaterra, por exemplo, com a Rainha... reconhecimento da função episcopal. Mas também não acontece um bocadinho com a Isso é que interfere. Por exemplo, as saudações também não têm a ver, por exemplo, nas monarquias. A discutir este assunto que é gravíssimo. Sim, por exemplo, a forma de tratamento com a Rainha de Inglaterra. Sim, mas eu sou republicano. Acho que essa cangalhada da monarquia devia acabar. Quero dizer, não, e acho que há de acabar um dia. Espanha amanhã será republicana. Quer dizer, não tenho dúvidas sobre isso. Agora, sabe que o Nasser... portanto, esses tratamentos para mim não me... Mas quanto à Rainha de Inglaterra não vai ter sorte, porque o Nasser teve aquela célebre frase que vão sobrar 5 reis, os 4 das cartas e o de Inglaterra. Exatamente. Já tinha razão. Paulo Rangel, outro tema desta semana, que aliás já vem da semana passada, é a questão da Venezuela. O Paulo Rangel participou na deliberação do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu decidiu reconhecer o presidente interino. Isso significa o quê? Desculpe. E a União Europeia, por sua vez, deu um ultimato. Maduro já veio dizer que não aceitava o ultimato. Como é que isto pode acabar? Bem, repare, eu acho que a situação é uma situação bastante complexa. Ela já era, quer dizer, na verdade, Chávez e depois Maduro conduziram a Venezuela, em primeiro lugar, à miséria global de todo o seu povo, afetando, aliás, a comunidade portuguesa em particular, também. E depois, para além desse aspecto, as questões de democracia, liberdade, direitos humanos estão completamente fora de causa, especialmente a partir de 2017, quando aparece aquela Assembleia Nacional Constituinte, uma nova Constituição, e estas eleições fictícias e fantoches que fez Maduro, que aliás não foi reconhecido por ninguém. Portanto, este é o ponto. Não é? Portanto, quando tomou posse agora, no início de janeiro... Não foi reconhecido por nenhuma destes países que agora dizem que querem reconhecer um outro. Isto eu queria dizer. Obviamente pela China e pela Rússia e pelo Irão, pela Turquia, tudo bons exemplos. O México, o México está... O México também é suspeito, não é? Não, o México está meio caminho. Também está na linha. O que pode acontecer se... Agora, o que eu acho neste momento, digamos assim, é que o que aconteceu foi lançado um repto, não chamam ultimato, a Maduro, porque ele tem o poder de facto, tem os militares, portanto está no terreno. Chamaram ultimato. E, portanto, não, toda a gente lhe chama ultimato, mas não é um ultimato. Não é um ultimato porque não tem nenhuma ameaça especial. Tem uma. Se não convocar eleições, apoiamos... Não, vamos reconhecer aquilo que é o presidente que tem que ser reconhecido, de alguma maneira. E como ele próprio responde, eu até vejo, muita gente diz, o Parlamento Europeu usurpou as suas funções e tal. Bem, isso é um disparate total, porque o que o Parlamento Europeu faz, no fundo, é um apelo a esse reconhecimento, não é? No fundo é isso que se trata, porque ele não lhe cabe reconhecer, e ao fazê-lo, faz, já depois do próprio Maduro dizer que não organizaria as eleições, portanto, de acordo até com o que a União Europeia tinha dito, porque a União Europeia deu um prazo, mas o Maduro antecipou-se ao prazo, respondeu imediatamente, disse que eram os fantoches de Trump e tal. Estão a esquecer-se o seguinte, o maior antagonista de Trump é o primeiro-ministro Justin Trudeau do Canadá. Pois ele reconheceu ao mesmo tempo que Trump Guaidó como presidente interino, com o encargo de organizar eleições, não é reconhecê-lo como presidente agora, não, é o presidente nos termos da Constituição, que é justamente, estando vacante e vago o cargo de presidente, naturalmente que é o presidente da Assembleia Nacional que tem de o representar. E é só isso que está em causa. Agora, como isto vai terminar, isso é outra questão muito mais complexa. Fernando Rosas, como é que vê esta está a acontecer? Exatamente, vamos lá ver. E já agora eu lembro que o Bloco de Esquerda e o PC não aprovaram um voto pesar já agora pelas pessoas os manifestantes que morreram na Venezuela. Um primeiro apontamento sobre o verdadeiro macartismo informativo com que as televisões estão a cobrir este assunto. Hoje, o que se passou, a notícia que era dada em algumas televisões é que o PCP e o Bloco de Esquerda tinham votado contra o protesto das mortes que havia nas manifestações. Ora, a moção contra a qual esses dois partidos votaram era uma moção que reconhecia o Sr. Guaidó como, lá o que é que ele dissesse ser, o presidente interino. Presidente interino. E, portanto, foi contra isso que se votou.
E, portanto, tentar manipular, e essa manipulação de informação está presente aí em quase toda a imprensa, mas já lá vamos se tivermos a oportunidade. Eu queria dizer o seguinte: a Venezuela é a primeira reserva de petróleo do mundo. E como primeira reserva de petróleo do mundo, o apetite que há sobre as reservas de petróleo, sobretudo por parte dos Estados Unidos, é antigo. Começou já no Chávez. Então a China e a China também. Não, eu não estou fora disso. Claro. As superpotências disputam naturalmente esse grande pedaço que é as primeiras reservas petrolíferas do mundo. Em segundo lugar, queria dizer que o regime do Maduro não é o meu regime e, portanto, não estou em desacordo com os abusos da autoridade que houve na Bolívia, estou em desacordo com o resvalar para o autoritarismo e o agravamento da repressão, estou em desacordo com aquela fantochada do Congresso Alternativo, da Constituinte, estou em desacordo com isso. Agora, devo dizer que não posso estar de acordo com o golpe de Estado que está em curso dentro da golpe de Estado? Não posso estar de acordo. O que está a passar é uma manobra dos Estados Unidos, acolitada pelos lacaios dos Estados Unidos em toda a América Latina, a começar pelo Bolsonaro, para realizar um golpe de Estado. Mas também a União Europeia. Bom, já lá vamos à União Europeia, para realizar um golpe de Estado na Argentina e depor ilegalmente na Venezuela, peço desculpa, na Argentina não, na Venezuela e depor ilegalmente este presidente. Eu devo dizer que esperava um pouco mais da União Europeia. Porquê? Porque a União Europeia podia ter neste processo candidatar-se a ter um papel de mediação de uma solução política. Ou seja, há quem proponha, na América Latina, há textos e coisas escritas e coisas, que se devia tentar organizar na Venezuela um referendo para que o povo decidisse se devia ou não haver eleições, novas eleições. Um referendo em que o povo decidisse, sim senhor, deve haver eleições. E que esse referendo... Mas antes talvez um referendo para ver se podia haver esse referendo. Não, desculpe lá que isto é sério. E que esse referendo devia ser negociado entre as partes através da mediação de um mediador autorizado. A União Europeia podia ser isso. Infelizmente a União Europeia toma um papel de seguidismo total em relação ao golpe que os Estados Unidos Mas os únicos países que têm apoiado Maduro é a China, a União Soviética, a Rússia e Irão. Surpreende que você não leia as notícias. Então e o México? É também um lacaio da China. E então e o Uruguai? E então a Bolívia? Não quer dizer, há países, há outros países mesmo na América Latina que não estão de acordo com este processo. Mais ou menos. Com este processo. Acabei de citar 3. E, portanto, quer dizer, isso é absolutamente verdade. Que a União Europeia resolva seguir uma política de total seguidismo em relação ao imperialismo americano é lamentável. Lamentável. E já agora, desculpe, deixe-me só terminar, porque depois não sei se vamos ter tempo ainda para avançar isto. A hipocrisia. O senhor Macron, ao mesmo tempo que lá da posição jupiteriana que tem, condenava o presidente Maduro, citava o Egito. O Egito é uma ditadura militar. Ainda há pouco tempo os tribunais egípcios condenaram à morte 100 e tal tipos por participarem em manifestações. Mas não se pode tocar no Egito ninguém. Há alguma iniciativa da União Europeia em relação à democracia no Egito? Nada. A ditadura militar no Egito está ali incólume, intocável. É um aliado dos Estados Unidos, que aliás paga 70% do orçamento militar do Egito. E a Arábia Saudita? A Arábia Saudita, produtor de petróleo, dirigida por um príncipe que é um assassino, confesso, que corta aos pedaços os adversários. Há alguma reação da União Europeia em matéria da Arábia Saudita? Nada. Hipocrisia total. Estamos a chegar mesmo ao fim do programa. Em relação a esta posição da União Europeia. Eu acho que é preciso primeiro lembrar que existe na Venezuela uma situação de crise humanitária dramática. Com certeza. Há uma situação... Provocada por quê? Há também por várias coisas. Exatamente, mas é bom relembrar algumas delas, que são as sanções económicas. Pois não, estou de acordo consigo. São os erros que o regime cometeu e as sanções. Porque o dinheiro que o regime tem não serve para nada neste momento, porque ele não pode comprar nada. Há também há uma situação da normalidade constitucional,
com uma Assembleia que foi eleita, mas que foi usurpada dos seus poderes por uma Assembleia Constituinte controlada pelo Presidente Maduro. Temos um Presidente Maduro que foi eleito em circunstâncias que não mereceram o reconhecimento da comunidade internacional e, portanto, esta anormalidade constitucional só pode ser resolvida com eleições livres. E o fator tempo aqui é crítico, porque há uma convulsão social em curso, iminente e com riscos de se transformar numa guerra civil sangrenta na Venezuela. E por isso a União Europeia fez aquilo que podia. Primeiro apelou à realização de eleições, mas depois percebeu que esta situação não se podia arrastar eternamente. Eu também... O papel de mediador não era possível. Não é isso. A União Europeia estava disponível para essa ainda hoje continua disponível para criar o tal grupo de contacto para mediar neste conflito, mas só é possível mediar um diálogo entre a oposição e o poder de facto que existe na Venezuela, se houver vontade de desencadear o processo de eleições, que, a meu ver, aliás, devem ser eleições não apenas presidenciais, mas para a Assembleia Legislativa. Esse é o passo primeiro para que qualquer solução seja realmente possível. E assim chegamos ao fim da prova de 9. Boa noite, até para a semana. Não tive oportunidade.